Os primers, a gente, né, tem softwares que nos auxiliam a desenhar, mas também a literatura você consegue encontrar, ou até mesmo em algumas empresas eles já te dão esse desenho para o alvo específico que você quer trabalhar, né, que você quer avaliar. Bem, a técnica de PCR para o leigo, né, ficou muito famosa, né, agora nesses anos de pandemia, Sim. né, que foi uma técnica até considerada técnica ouro, né, para você Aham. aí identificar a presença do vírus, né, você tendo ali o vírus no seu corpo. Mas só queria lembrar aí, pessoal que está vendo a gente, quando você às vezes vê no exame PCR, né, vê se é um real-time PCR, né, essa Uhum. PCR em tempo real. Que existe também o exame de proteína C reativa, que não tem nada a ver com isso, É, que às vezes até sim. você fazendo uma pesquisa no Google, ele mistura as duas coisas, a gente tem que ficar bem atento quanto a isso. Mas voltando aqui ao nosso PCR, no caso, você falou que tem duas abordagens, uma qualitativa e uma quantitativa. O que difere ela? Tanto o aparelho, né, a gente vai usar aparelhos distintos para avaliação, né, a PCR qualitativa, nós vamos avaliar a presença ou a ausência do nosso alvo, então é uma PCR que até em termos de custos são menores os custos, né, e a forma de visualização dos dados também é diferente, né, a PCR a qualitativa, né, que a gente também chama de convencional, nós podemos, né, após a reação, avaliar num gel de agarose. Então, eu vou ver a presença ou a ausência de uma banda, né, que é a banda referente à amplificação do meu alvo. A quantitativa, geralmente, a gente, né, utiliza um aparelho de PCR em tempo real, que é um aparelho que nós vamos acompanhando, né, a ciclagem na medida que vai ocorrendo, que a reação vai acontecendo, e aí a gente pode estimar, né, determinar quanto do meu alvo eu tenho naquela amostra. Né? Por ser uma técnica muito sensível, até mesmo baixa quantidade de amostra presente pode ser detectada, uma vez que eu vou amplificando isso a cada ciclo da reação. Então, à medida que eu vou a PCR vai acontecendo, né, dentro do aparelho, a reação vai acontecendo, né, eu tenho ciclos, né, que foi como eu comentei inicialmente, né, a gente tem um ciclo que é a desnaturação, anelamento do prime e a extensão, que é feita pela nossa enzima, né, a ataque polimerase. E à medida que esses ciclos vão correndo, eu vou aumentando a quantidade de cópias, né, e ao final, né, da reação eu consigo estimar, né, baseado nos cálculos que é feito após a reação, quanto daquele material eu tenho na minha amostra inicial. No caso da análise qualitativa, como você falou, né, ela é muito similar ali à técnica de eletroforese? Sim, a eletroforese, na verdade, uma segunda etapa da reação de PCR, né? Que vai ser na eletroforese que nós vamos avaliar o resultado da reação. Né? Na PCR convencional, a gente tem um termociclador, mas nós não conseguimos acompanhar a ciclagem, né? O resultado em si, o processo de amplificação. Então, só ao final, quando nós pegamos esse material que foi amplificado lá no nosso tubinho e colocamos num gel de agarose, fazemos uma eletroforese, é que nós vamos visualizar o nosso resultado e saber se nós tínhamos ou não aquele alvo na nossa amostra. Ao contrário da PCR qualitativa, que eu consigo acompanhar, né, ao longo da corrida mesmo, da reação. Certo. Para quem ficou curioso e quer saber um pouco mais o que é eletroforese, nós já tivemos um outro podcast que essa técnica aí a gente acabou discutindo. Só dá uma olhadinha na nossa playlist que você vai encontrar lá. Mas voltando aqui para o nosso PCR. Tá, eu fiz a técnica, eu tinha ali uma sequência alvo, eu amplifiquei essa sequência alvo e no caso do PCR em tempo real, o que tipo de dados isso pode me dar para um estudo? Assim, por exemplo, passando para o seu estudo atual, para o seu trabalho atual, que informação essa técnica disponibiliza para você? Vamos lá. Bom, no meu trabalho, por exemplo, eu uso a PCR para avaliar quanto do meu gene alvo, né, do meu trabalho, está mais ou menos expresso nas linhagens celulares que eu trabalho. Além disso, né, a gente trabalha com transformação de células, né, criação de células estáveis para a expressão, para o aumento e para a expressão do nosso gene-alvo. Então, eu uso a PCR como uma ferramenta de validação também desses ensaios para verificar se aquela célula que eu estou trabalhando, que eu estou modificando para ter um aumento da expressão do meu gene, ela realmente está com aquela expressão, né, aumentada. Então, eu tenho um gene X que eu
altero a expressão dele no interior da minha célula, no genoma da minha célula, e por PCR eu confirmo essa alteração. Então, eu consigo avaliar se, quando eu adicionei, né, mais desse gene, né, mais desse gene na célula, se ela aumentou a sua expressão, ou se quando eu faço uma repressão desse gene no genoma dessa célula, se eu realmente tenho essa repressão. Então, por PCR, eu consigo validar esses ensaios celulares que eu faço. Né? Além disso, a gente também avalia se esses genes, né, se a alteração desse gene implica na alteração de outros genes, né, no genoma dessa célula. Então, além do meu gene alvo, eu consigo avaliar também o perfil de outros genes que podem estar na mesma via desse gene X, né, que eu trabalho. Assim, fazendo uma analogia para a galera entender, né?